Primeiro escritor brasileiro a ter 4 livros na lista dos 5 mais vendidos, o jornalista Eduardo Bueno, mais conhecido como Peninha, é uma das presenças ilustres na programação do Flippostos 2025. Com obras que contam a história do Brasil, o jornalista traz uma leitura sobre a sua experiência pessoal e profissional para o festival deste ano. É uma cidade maravilhosa, né? Uma cidade que tem grande importância na história do Brasil, inclusive aqui onde estamos, né? O Hotel Palace e tal, vários acontecimentos aqui, inclusive a amante do Getúlio Vargas, que o Brasil conheceu plenamente aqui, né? Então, embora meus livros estejam aqui e eu vá autografá-los, eu fui convidado para falar sobre uma biografia do Bob Dylan, né, que é o cantor, compositor, que tanto influenciou a minha vida e minha carreira, e foram lançados recentemente alguns livros sobre ele. Eu vou falar especificamente sobre um que chama A Vida de Bob Dylan em 7 Canções, da editora Zain, que é uma editora que publica só livros de música, que foi quem me convidou junto com a Flippostos para vir. E eu estou aqui e vou falar sobre isso às 20 horas hoje. Atuando também na criação de conteúdos para as redes sociais, um dos maiores divulgadores da história do Brasil fala sobre a importância de feiras literárias para o desenvolvimento da sociedade. Essas feiras são maravilhosas, né? Especialmente quando são em lugares incríveis. Eu tive recentemente na feira de Tiradentes, que é uma cidade mágica, também em Minas Gerais, Paraty, a Flip, e essa aqui e outras, né? De Porto Alegre, tem a maior feira da América Latina ao ar livre, né? As bienais. Por quê? Porque daí você é o livro indo até você. Porque o brasileiro, uma pesquisa recente mostra que metade dos brasileiros não leram nenhum único livro ao longo de um ano inteiro. O que revela muito a miséria intelectual do Brasil, que daí se reflete numa miséria política com consequências econômicas e com consequências filosóficas, existencialistas. Você não pode conceber um povo que não leia. Em um mundo cada vez mais conectado virtualmente, o jornalista reflete sobre as adaptações que o ensino da história brasileira passou nas escolas. Segundo ele, adaptações necessárias para trazer os contextos para a realidade atual dos estudantes. Eu sou jornalista de formação, né? O jornalismo sempre dirigiu a minha vida profissional. O meu texto é um texto jornalístico, o meu olhar é um olhar jornalístico. E eu achava que a história do Brasil, especialmente no período colonial, descobrimento do Brasil, capitanias hereditárias, estava meio que aprisionada dentro da sala de aula, e o contato que o público em geral tinha com esse período da história do Brasil é aquilo que aprendia no colégio. E era uma chatice, né? Assim, todos, né? Você que está me ouvindo, você aqui, né? Chegava lá no colégio, quem é que descobriu o Brasil? Foi seu Cabral. Mas quem era o Cabral? Quanto ele ganhou? Que tipo de gente era? Quem é que veio com ele? Quanto esses caras ganhavam? O que eles comiam? Onde eles dormiam? Tudo isso, além de, claro, o olhar dos povos originários que estavam na praia, né? Porque eles estavam na proa e os outros estavam na praia. E escrevi um livro que, de certa forma, ele era muito pretensioso no sentido de tentar atrair um grande número de pessoas para isso. Mas como livro mesmo, ele era despretensioso, sabe? Era um livrinho, tanto é que ele tem 140 páginas. E esse livro causou um grande impacto no mercado, ele vendeu mais de 500 mil exemplares, 500 mil de exemplares, e provou que sim, havia um grande interesse de o público em geral de ser apresentado a história do Brasil com mais sabor, com mais fluência, com um texto que é literário, mas acima de tudo é jornalístico. E foi assim que aconteceu, e por isso que eu estou um jovem milionário. É impressionante como eu ganhei dinheiro. Eu estou riquíssimo. Eu, inclusive, tenho uma banheira de ouro, a minha água é sulfurosa, eu só me hospedo nos melhores hotéis, tipo o Hotel Palace, entendeu? Então não vivo mais na miséria que os jornalistas em geral vivem. Eu tenho muito pena, inclusive, dos jornalistas. Como autor, Peninha brinca ao indicar a leitura de suas próprias obras aos espectadores e explica o porquê. Olha, parece sacanagem, mas evidentemente eu vou indicar o meu livro, né? Eu tenho um livrinho que chama Brasil Terra à Vista, que é um livro pocket, porque além de tudo é importante a questão do preço, né? Esse pocket da LPM, que é a que mais se notabilizou no Brasil na coleção pocket, justamente por serem pequenos, eles são muito mais acessíveis. Então é um livro que custa R$ 29,90, né? Pô, não dá para dizer que é caro, não é caro.
né? É um livro acessível. E ele é acessível também no texto. Ele foi escrito por uma faixa de idade, assim, de, sei lá, de 12 a 16. Mas, por exemplo, um cara que nem tu, que tem dificuldade de leitura, se tu ler, tu vai adorar e depois tu vai te exibir para tua namorada, para tua esposa, para tua noiva, dizendo, sabia que... porque eu te ofereci essa informação. Não, falando sério, claro que é uma piada, eu sou um debochado, mas é um livro com um monte de informações bem saborosas, assim, sobre esse épico que foi o descobrimento do Brasil. Então, eu indico esse livro, não apenas porque é meu, mas porque, assim, se você quer saber a história do Brasil, é legal começar pelo suposto início, né? A gente sabe que não é o início é há 10 mil anos atrás, quando povos originários chegam aqui e ocupam todo o corpo do que viria a ser Brasil, mas a nossa história oficial, a gente está aqui falando português, né? A gente não está falando tupi. Então também essa história do politicamente correto tem um lado legal, tem outro que é meio maçante, porque, né, você tem que levar em consideração a presença dos povos originários aqui. Mas é uma hipocrisia dizer, não foi um descobrimento. Tá, então fala em tupi se não foi um descobrimento. Em alguns aspectos foi um descobrimento, né? Claro que também foi uma invasão, uma conquista, teve um processo violento, colonial. Mas isso teve no Novo Mundo inteiro, na Austrália, na África, né? A humanidade é violenta, né? Infelizmente. Até porque tem pouco conhecimento. Quanto mais conhecimento a humanidade tiver, menos violenta ela vai ser.